Olá, amigo internauta, então novamente eu, Frei João, Orlando de Freitas Júnior, e a Sueli, hoje com a gente aqui falando sobre alimentação, fisiologia dos alimentos, medicina chinesa. Amém. Tanto assunto, né, Sueli? Muito assunto. Na verdade, a gente gostaria de ficar com a Sueli aqui pelo menos um mês aqui, fazer uma câmera escondida, colocar... Vamos lá. Para todo lado, né? Fala na cozinha, fala na sala sobre comida e alimentação, que tem assunto que não acaba mais, né? Com certeza. Muito legal. Bom, Sueli, então vamos começar, a gente vai começar para continuar a história da fisiologia. A gente vai continuar a história da fisiologia, né? A gente fala um pouquinho sobre do formato dos alimentos relacionado ao órgão que ele tem uma predisposição a ajudar a resolver um problema, né? A gente falou um pouco do tomate, que ele tem licopeno, a manga também, que é um dos carotenoides fantásticos que ajudam na função cardíaca. A gente falou das nozes, que elas se parecem muito com o cérebro, porque o cérebro necessita de gordura para fazer as sinapses, e as nozes têm essa propriedade, têm essa condição de fornecer. Agora a gente vai falar um pouquinho do aipo relacionado aos ossos. E se você perceber, os talos do aipo, ele parece mesmo os ossos aqui do antebraço. Se fizer um raio-x aqui, eu acho que vocês vão ver aí. Não, estão vendo agora ali, a gente vai colocar para o internauta agora no... O formato bem interessante do aipo. Mas é bem interessante mesmo. Exatamente. O aipo ele é interessante por vários motivos. Ele, inclusive, ele tem uma quantidade de sódio que é bem parecida com a quantidade de sódio necessária para a formação óssea, que seriam 23%. E é um sódio que não vem do sal refinado. A gente estava falando da questão do sal. Então eu vou continuar comendo sal. Não é isso. Ele é um sódio que ele, digamos assim, está puro, vai. Ele é um sódio realmente bem utilizado pelo corpo. O corpo absorve esse sódio. Parte dele vai ser utilizada junto com potássio para bomba de sódio e potássio e haver contratibilidade dos músculos, tanto estriado quanto o estriado cardíaco. E parte dele vai ser utilizada junto com a vitamina K para a formação do tecido ósseo. Tá? O Sueli, tem alguma, nessa ligação do aipo com os tendões, por exemplo, que é tendinite, que o pessoal reclama muito de tendinite, né? É apropriado, é interessante se comer o aipo para isso ou independe uma coisa da outra? Na realidade, pela medicina chinesa, na verdade, os tendões estão relacionados à energia do elemento madeira. A energia do elemento madeira é uma energia que está relacionada aos alimentos ácidos e à cor verde. Tá? Então, os alimentos de sabor ácido e de cor verde, eles têm uma propensão pelo canal do elemento madeira. Esse é o pensamento do chinês em relação à saúde e equilíbrio. Inclusive, a gente vai fazer um programa com você falando só sobre medicina chinesa. Só sobre medicina chinesa. Com todas essas cores. Exatamente. Então, se a gente for levar em consideração as questões de tendão, flexibilidade de tendão, a gente tem que trabalhar o elemento madeira, que seriam fígado e vesícula biliar. E aí a gente vai dizer que algumas verduras são mais apropriadas do que outras. O aipo ele é bacana também porque ele ajuda no processo de emagrecimento. O aipo também tem muita fibra. Então, acrescentar aipo à dieta para quem tem questões de peso e gostaria de perder um pouco de peso, ele é uma ótima composição para a gente utilizar e se beneficiar disso, né? Ele é muito refrescante também, o aipo. Dá para usar o aipo como salada, em sopa, suco. Dá para bater o aipo com algumas frutas e ele fica extremamente delicioso. Vale a pena. Legal, hein? Bacana. Vale a pena. Agora a gente vai falar um pouquinho do abacate. O abacate ele tem uma forma muito bonita. Algumas pessoas evitam comer o abacate por conta da quantidade de gordura que o abacate tem. Tem gente que diz que não, eu não posso comer abacate porque eu vou engordar. Pois é, exatamente, a gordura do abacate. A gordura do abacate. A gordura do abacate é extremamente benéfica e ela é favorável ao equilíbrio hormonal, principalmente feminino. Olha. Se a mulher soubesse disso, ela comeria muito mais abacate do que ela come hoje. Mas veja bem, não é para comer só abacate. Não é para pegar uma bacia de abacate, colocar bastante açúcar de cana em cima e comer. Não é isso, né? Você tem que perceber que existe uma quantidade positiva e uma quantidade que ela deixa de ser positiva para você. Então, existe até um termo que você pode comer tudo que cabe na palma da sua mão, né? E aquece o coração. Então, tudo que é um punho, isso é uma quantidade boa desse alimento para você comer. E ele aquece o coração porque ele faz fluir o sangue de maneira agradável
e o seu coração fica, digamos assim, feliz e o seu corpo todo responde bem. Legal. O abacate, o abacateiro, na verdade, ele floresce na árvore em exatamente 9 meses. Então, a relação do abacate com o útero, ela é muito próxima. E se você pegar o desenho de um útero e o desenho de um abacate cortado, é exatamente o caroço como um bebê dentro de um útero. Tá passando agora aí para o nosso amigo Renato a ver a relação entre um e outro, e realmente são idênticos, hein? São bem parecidos. O abacate ele ajuda a prevenir o câncer de colo de útero, né? Então, a gordura do abacate, ela realmente beneficia o útero, os hormônios femininos. E uma dica, se a pessoa quiser, você pode pegar o abacate, em vez de fazer uma salada, lógico que de maionese você pode fazer, em vez da batata você usa abacate. Usa abacate. Eu não uso a maionese pronta. Eu faço com um pouquinho de creme de leite quase congelado, bato no liquidificador com um pouquinho de azeite, vai bater, e um pouquinho de sal e tal, e aí eu misturo tudo, e você pode fazer com abacate. O abacate também é usado naquela... A receita de guacamole. E o chileno, é maravilhoso. O chileno come o abacate não com açúcar, e sim com sal. Se você jogar o azeite e fizer essa saladinha, o pessoal pode fazer, é gostoso. Eu uso abacate de todos os jeitos. Eu uso como salada, que eu corto em cubos, uso um pouco de azeite, boto aí um pimentão vermelho para dar uma cor diferente, alho cru e uma pitadinha de sal, alho cru. Alho cru ele é sempre melhor que o alho aquecido, porque você aproveita as propriedades do alho. A gente falou um pouquinho que o alho ele foi utilizado para envenenamento por fungo. Né? Então, o alho, na verdade, ele é um grande antibiótico. Então, você quer aproveitar o alho, você usa alho mais para cru. Tá? Então, o abacate, como salada, ele é extremamente fresco também, apesar de ter gordura, ele não pesa no estômago. E, lógico, ao invés de comer um abacate inteiro, né? Você não vai comer sozinho um abacate inteiro. Mas você pode fazer porções pequenas desse abacate, comer junto com verdura verde escura. Você vai usar com uma rúcula, com um aipo ou salsão, como as pessoas costumam usar, fica extremamente saboroso. Para dar uma balanceada aí, você usa limão. Eu faço isso com açúcar, limão e açúcar. Isso. Mas o açúcar talvez não seja o melhor das indicações. Não é o melhor das ações, mas não faz mal se você não exagerar aquilo que a gente falou sobre a relação do açúcar. Se eu sei a quantidade de açúcar que eu vou comer durante o dia, não faz mal usar açúcar de vez em quando. E, se possível, mascavo, né? Se possível, mascavo. O mais próximo do bruto possível, tá? Ele vai ter mais minerais que o refinado. O refinado, ele passa por muitos processos e você perde muito das coisas boas desse alimento, tá bom? Então, beleza. Passando do abacate, a gente pode falar do pâncreas. O pâncreas, se você observar agora, tem o formato da batata doce. Que a Giovana, inclusive, adora batata doce, né? Eu adoro batata doce. Isso é para uma infinidade de coisas, né, Su? Uma infinidade de coisas. O bom da batata doce é que ela tem um baixo índice glicêmico. Ela vai liberar a glicose, no caso, para o corpo de maneira bem devagar. A insulina vai ser liberada da maneira que for necessária e você vai ter poucos acúmulos de gordura, diferente da batata inglesa. Tá. Eu geralmente desaconselho o uso da batata inglesa nos dias de hoje porque ela tem um potencial de absorção de agrotóxico muito grande. A batata inglesa ela tem nela também muito mais elementos ruins que estão presos na terra do que a batata doce. A batata doce ela acaba sendo mais saudável. Não, mas já que você entrou nesse assunto, se você puder colocar rapidinho o malefício dessa batata. Porque é consumido mundialmente em escalas assim absurdas, né? Porque a batata frita, que o pessoal gosta muito de comer por aí, vem também dessas fontes, quer dizer, é um malefício danado. A batata doce hoje, por conta de... A terra foi muito machucada pelo homem, né? A terra ela está encharcada de elementos tóxicos. Tem sempre muita coisa ruim nessa terra hoje. Por mais que você tente fazer uma agricultura mais familiar, uma agricultura mais próxima, né, do natural, do orgânico, você vai ter um ou outro elemento e essa terra vai estar um pouco em desequilíbrio. Quando você come a batata que vem aí, né, produzida em grande escala, né? Ela vem com todos os agrotóxicos dentro dela. Ela tem essa capacidade como uma esponja
de deixar dentro deles esses agrotóxicos. E esses agrotóxicos vão te fazer mal enquanto você comer, né? O grande lance da batata frita é a mistura do carboidrato com a gordura saturada, que vai fazer um processo inflamatório intra-arterial, no caso. E aí há um aumento de produção de placa de ateroma, ou placas dentro das artérias, e aí todos os malefícios relacionados ao aumento de pressão, formação de trombo, etc. Quer dizer, se possível, eliminar completamente, né, essa questão. Ou pelo menos por enquanto, é melhor comer só de vez em quando a batata, de preferência não batata frita. Gente, tem formas de comer batata que a gente pode usar, por exemplo, no forno. Você pode fazer a batata no forno. A batata rústica, que foi uma batata que eu aprendi quando eu fui à Argentina, a gente dá uma cozida no vapor, um pouquinho no vapor, e termina o cozimento no forno, com ervas, tipo, principalmente alecrim e tomilho. Alecrim, tomilho e sal grosso. Olha que legal. Né? E aí você leva essa batata pro forno e quando ela sai, ela tem um gosto fantástico. Rega com azeite na hora de comer. Olha isso, que maravilha. Tá? Então, na Argentina eu também conheci um condimento que ainda não encontrei aqui, que é pimentão acre-doce. E ele deixa um paladar defumado na comida. Pimentão acre-doce. Acho que é espanhol, acho que é em pó. Tá, vamos uma páprica espanhola, maravilhosa. Tá. Muito bem, a gente falou da batata doce, que ela se parece com o pâncreas, e não é por acaso. Ela trata dessas questões relacionadas ao pâncreas porque ela evita uma eliminação exagerada de insulina. Por quê? Ela é um carboidrato mais complexo. Então você usa esse açúcar de maneira a te dar energia sem as questões nocivas de um excesso de insulina produzindo gordura depois, porque você comeu em excesso, por exemplo, alguma coisa mais adocicada, como o açúcar mesmo de cana e como a batata inglesa. Você falou que esse tubérculo ele é tão fantástico que até as folhas dele servem para vários tipos de tratamento. Exatamente. Né? A questão dos tubérculos, algumas folhas, elas estão ricas de vitamina A e estão ricas de clorofila. A gente vai falar de clorofila daqui a pouquinho e eu vou inclusive dar uma receitinha do suco da clorofila, como ele deve ser feito de maneira adequada para aproveitar os benefícios da clorofila, que vocês vão saber já já. Legal. Tá bom? Saindo da batata doce, a gente tem a cenoura. A cenoura, todo mundo já ouviu falar que a cenoura é boa para os olhos. É porque nunca viu nenhum coelho de óculos. Você já viu um coelho de óculos? Não tem, né? Então... Então, desculpem aí os veganos, a formiga também deve ser boa para as vistas, que eu também não vi nenhum tamanduá. É verdade, Sim. De óculos, né? Verdade, de óculos. Também. Então, a gente brincou sobre a farofinha de tanajura, ela deve ter relação aí com o canal dos olhos. Mas se você cortar a cenoura, você vai ver aí o olho, você vai ter aí o desenho da íris. O desenho da íris e a cenoura cortada, elas são quase que idênticas. São muito parecidas. Muito parecidas. E como os legumes amarelos, eles têm o beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, é natural que esse alimento ele ajude a tratar as questões de cegueira noturna, por exemplo. Entendeu? Então, as pessoas que têm dificuldades para enxergar, visão turva, etc., a cenoura é um dos alimentos que a gente utiliza para tratamento. Não só a cenoura, aí vem alimentos verdes escuros de novo, mostarda, espinafre, manjericão. Ah, é? Manjericão também? Manjericão também. Ele é muito favorável para os olhos. E eles também trabalham, segundo a medicina chinesa, o elemento madeira. Tá? Legal, hein? Couve, gente. Couve é um alimento fantástico. A gente vê comer couve todo dia. Eu como bastante, né? Eu como sempre muita couve. Couve é muito bom. Muito bom. Mas voltando ao assunto da cenoura aqui, independe se a gente rala ela, se a gente bate ela no liquidificador, se a gente corta ela em fatias, em tirinhas e põe no arroz junto para comermos com verdurinha, como verdurinha. Sim. Independe da forma de se comer cenoura. Independe. O detalhe do cozimento dos alimentos, por isso que existe a visão do cruvidorismo. A visão do cruvidorismo diz o seguinte, que o alimento cru ele tem muito mais propriedades preservadas na hora que você vai ingerir. É verdade. Pela medicina chinesa, porém, o uso do alimento cru por muito tempo, só alimento cru e frio,
ele estraga, ele danifica o canal do baço pâncreas, que é o elemento terra. É mesmo? Exatamente. E o que acontece? Quando a gente fala mais de medicina chinesa, a gente vai entender um pouco melhor. Quando você usa muito alimento cru, você aumenta a umidade no corpo. E umidade no corpo não quer dizer hidratação. Para o chinês, umidade quer dizer muco, quer dizer algo pesado, denso, e que não favorece, por exemplo, as articulações, não favorece os processos digestivos. Então, se você come cru todo o tempo, você começa a ter problemas digestivos depois de um tempo. Você começa a ter problemas de intestino, por exemplo. Você começa a ter problemas de dores articulares, por exemplo. E a longo prazo, só comida crua, sem aquecimento, etc., sem gordura, você começa a entrar em depressão também. Nem 8 nem 80, né, Su? Exatamente, nem 8 nem 80. Então a gente pode usar cenoura de todos os jeitos. Ela crua é melhor, mas comer só cru é bom? Não. Você vai precisar de uma canjinha de galinha, já ouviram falar nisso? Que não faz mal pra ninguém? Que uma canja não faz mal pra ninguém? Tem a música do Jorge Benjor que fala isso. Tem uma musiquinha? Jorge Então, Benjor. a canja, que é feita, inclusive, com a cenoura mais cozidinha e com arroz branco, né, que digamos assim, ele é pobre em nutrientes, porém, o arroz branco, com aquele frango que eu hoje evito comer por causa da quantidade de hormônio, né, e a cenoura, ela vai favorecer alguns outros canais do corpo, ela vai aquecer numa síndrome de frio, ela vai te restabelecer quando você está com hepatite, por exemplo, quando você está adoecido dos pulmões, por exemplo. Então, a canja de galinha, então, utilizar o arroz branco, que ele vai demandar pouco trabalho do seu corpo para digerir, porque nesse momento você está mal, né? No momento que você está mal, você usa um arroz que demanda pouco esforço para ser digerido. Diferente do integral. Diferente do integral, que você vai ter que ter mais trabalho para digerir. Entendeu? Entendi. Agora a gente tem a laranja, né? Então, olha que lindo a laranja e os seios. É Se você pegar a laranja, você vai perceber a casca, vários furinhos. A tangerina também, não sei se você já percebeu. Uma porosidade, né? E se você espremer, você vai ver que tem um líquido que é, na verdade, o óleo essencial dessa fruta. E ela se dispersa com calor, inclusive. A laranja, ela tem uma ligação direta com os seios, no sentido das glândulas mamárias e do tecido linfático que tem nessa mama. Quer dizer, além de esteticamente ela tem uma correspondência, ela também tem estruturalmente. Ela tem estruturalmente, ela pode ajudar a fluidez da linfa através desses canais linfáticos que estão aqui ao redor da mama. A gente não tem linfa só na mama, ele se estende para baixo do braço aqui. Então, de vez em quando você sente uma dorzinha, um nódulozinho embaixo do braço, às vezes um nódulozinho na região inguinal, isso está relacionado ao canal linfático. Para quem faz drenagem linfática, tem umas manipulações, por exemplo, embaixo, aqui na região axilar, tem manipulação na região inguinal e manipulação atrás do joelho, que são pontos de acúmulo ou ponto de gânglios linfáticos, de formações de gânglios linfáticos. A laranja, ela tem uma propriedade que ela estimula esses linfáticos a funcionarem. Então, vai evitar aqueles nódulos mamários. Vai ajudar a evitar aqueles nódulos mamários, porque fluidez da linfa. Ô Su, mas aí talvez seja interessante a gente posicionar para o internauta o seguinte, que aí a gente deveria chupar a laranja, né? Não fazer suco dela. Exatamente. Assim, uma grande diferença, né? Há uma grande diferença. E também há uma grande diferença de comprar aquele suco de soja com laranja. Muitas vezes você vê o nome, o suco, para a pessoa ter dica, às vezes você vê o suco, suco, dá sempre uma lidinha, porque agora você vê que tem maçã. Fala, por que o suco de laranja tem maçã? Porque é mais fácil, é industrializado, matéria-prima, sei lá direito, o porquê, maçã, mas tem que dar uma olhada nisso. E o legal, sabe o que fazia os antigos? Cortava a laranja em 4. Você tira fácil. E aí você encontra, inclusive, aquela parte de fibra. Mas os antigos faziam isso? Faziam. Puta, quem contiga até hoje. E quem tem gente que faz até conserva, faz alguns doces da casca. Tira o amargo para poder fazer isso. Então você já vê que é o quê? Funciona. Que nem até o negócio, voltando um pouquinho da canja,
que você tem? Você tem a galinha no quintal. O que a galinha do quintal come? Come o bichinho. Come outras verdurinhas. Ela come outras coisas, ela está comendo um conjunto de coisas e não somente ração. Ração especial para isso, para poder engordar. Então, a galinha, ela tem esse papel. Então, ela está comendo um outro ser que também está dentro. De repente, você fala assim, olha, o que fazia bem? Foi a bendita do grilinho que ela comeu. O grilo, né, lembrando lá do Rei Leão, Ratum da Matata, é viscoso, mas é gostoso. Que eles comiam todo. Você tem nutriente. E você também come que se você estiver no meio daqueles programas que passa o cara perdido no meio da selva, você corta o coco, tem uns bichinhos lá, você come. Aquilo vai te suprir. Sim. Então, às vezes, aquilo ali, aquele bicho que está ali, é o ponto-chave que te dava aquela força naquela canja. Porque a galinha, ela tinha uma gordura, mas era uma gordura saudável. Não era uma gordura a ponto de encolher. Que você pega e você chega na... É edema, né? É edema. Você vai lá na padaria e você vê o frango. Você chega pro cara, o cara fala, escolhe o frango. Você escolhe o frango, esse aqui. Né? 5 minutos depois o frango diminui. Você chega em casa, o frango é um pintinho. Porque ele diminuiu aquilo. Então, ninguém precisa, não sei porque o cara quando faz halteres come, toma bomba. Não precisa. Ele já coma frango. Que o frango já tem a bomba, e aí o frango pelo menos diluiu um pouco da bomba. É mais ou menos por aí. E aí, que nem voltando na laranja aí, no caso seria o ideal você, que nem o Fred falou, você chupar a laranja. Exatamente. Pode fazer isso, até você faz isso também, né? Eu faço isso, eu gosto. Depois cortar em 4 e eu também descasco E rapidinho. você come aquela parte que quando você descasca assim, você come a fibra. Quando você descasca ela toda, você retira essa fibra. Quando você faz o suco da laranja, você também retira a fibra. Para quem não tem condição de morder ou é novo demais para chupar uma laranja, aí a gente faz o suco da laranja. Se você vai levar em consideração a perda de peso, uma laranja ela é bem calórica. Para fazer um copo de suco de laranja, um copo desse, você vai usar umas 4 laranjas, principalmente hoje em dia que a laranja vem seca. Voltando para aquela questão de que os alimentos estão modificados, hoje você tem laranja pera o ano inteiro. Tem mesmo. A gente tem o ano inteiro tudo. A gente tem o ano inteiro tomate para salada, a gente tem o ano inteiro laranja, a gente tem o ano inteiro cenoura. Mas, na verdade, existe um período certo para determinados alimentos. Não vou saber dizer aqui para vocês qual é esse período. Eu infelizmente, não planto. Abacaxi 1 ano e meio. Mas tem frutas ainda na feira que você vai comprar. Já acabou o tempo dela. Já acabou o tempo dela. E quando você compra isso era antigamente. Não, ainda tem. Não, na feira, ainda tem. Eu falo, mas escuta, eu gosto muito daquela manga coquinho. Mas aqui então, agora acabou o tempo dessa manga coquinho aí, agora a gente tem só essa manga, que a Palmer é o tempo todo também, integral. Palmer é o tempo todo, mas você sabe que a Palmer é o tempo todo, mas tem um período do ano que ela está com menos gosto do que um outro período. Exatamente. Se você comer mais na época do verão, ela tem mais doce. Não sei se você já percebeu isso. Ela está mais doce. Quando ela está chegando mais para a época do inverno, ela está tem menos gosto. Eu já comprei uma manga com gosto de nada. Nada mesmo. Eu também. Mas ela tem o ano inteiro. Por que ela dá o ano inteiro? Porque ela é modificada. E o pessoal fala assim, olha, quando você está no final da estação da fruta, e quando ela não modificada, mas quando ela é fruta natural, e está no final, você tem menos propriedade para você consumir dela. Exatamente. Ela perde os nutrientes também. Bom, gente, a gente tem uma relação com a natureza estreitíssima. Então, as fases da lua, as estações do ano, elas não acontecem só porque a gente aprendeu no calendário. Elas acontecem porque existe um movimento de seiva na planta que obedece o curso lunar. Ela está em lua cheia, essa seiva ela está na planta inteira. Ela vem da terra, distribui-se por todo o caule e chega às folhas, frutos, etc. Xileme fluema. Lembrei. Lembrou do xileme fluema? O fluxo de subida e descida xileme fluema. Exatamente. É chinês isso aí? Não, xileme fluema isso é na botânica. É que eu fiz no colegial botânica, naquela época tinha, né? Então eu não me esqueço disso, era xileme fluema. Então você lembra de que a seiva ela vem para cima geralmente no período da cheia. Então quando a lua está cheia, essa árvore ela está plena dessa seiva. Quando ela está minguante, essa árvore está esvaziada dessa seiva.
O que é importante você saber disso também? Momento de corte, momento de poda. Qual é o melhor momento de poda para determinada planta? Ela está no momento de cheia ou está no momento de minguante? Você pode cortar na minguante ou pode cortar na cheia ou na crescente ou na nova? Corte de cabelo, eu quero mais encorpar o meu cabelo, eu corto na cheia. Eu quero crescer o meu cabelo, eu corto na crescente. A gente faz essas relações. Então, se você levar em consideração a fruta, ela também está relacionada nessas relações. A minha avó até falava assim, quando você quer cortar o cabelo e demora mais para crescer, corta na minguante, nunca na crescente, né? Então, tem uma sabedoria que vem lá de trás, que é da avó, que passa... Para cortar grama da mesma forma. Você quer cortar grama para ela demorar a crescer, você corta no período lunar. Senão você vai ter trabalho, toda semana você está passando com o carrinho para cortar a grama. Então você tem que saber que período é esse que ela vai demorar a crescer. E essa coisa da fruta também perder os nutrientes, também tem a ver exatamente, né? Qual é o tempo que ela já está acabando. Exatamente. Então tentar não consumir, porque aquilo, a não ser que você goste muito da fruta por si só, mas por nutrientes em si... Por nutrientes em si, ela tem uma perda. Uma perda, né? Então você está no final da fase dessa planta. Ela não deveria estar mais sendo consumida, porque na verdade ela não está mais, não é mais o período dela. Mas ela ainda está no mercado, então você começa a repensar. Eu vou comprar essa planta, esse alimento, que está mais caro porque ele não é mais disponível em abundância. Ele já é modificado geneticamente e nesse momento ele está pobre em nutrientes. Será que vale a pena pagar esse valor dessa planta? Exatamente. Nesse momento? Exatamente. Então por isso eu sempre falo, a gente sempre fala de alimentação consciente. Porque você precisa ser consciente do que você está consumindo. Consciente se isso vai fazer bem para você ou não. A laranja, as vitaminas geralmente mais ácidas, elas estão, né, a famosa vitamina C. Mas ela tem ácido fólico, cálcio, potássio, magnésio e aí vai. Quando você processa, você perde principalmente o ácido fólico. Quando você fala processar é fazer suco, deixar armazenado. Espremeu, tome na hora. Cortou a fruta, coma na hora. É verdade. A gente está vendo aqui na foto, Su, que a laranja ela tem umas porosidades e também aqui foi associada a porosidade dentro do seio, assim, em volta do seio. Qual que é a ligação, a correlação da porosidade? Na verdade, não é a relação da porosidade, é porque ela lembra realmente uma mama. Então a gente estava falando do formato do órgão e da proximidade... Sim. Com algum alimento, né? Aqui no desenho parece porosidade. No desenho parece a porosidade da laranja, porque é uma característica da casca dela. Mas a afinidade está pelo canal linfático, na verdade, linfático, na possibilidade dessa linfa ser transmitida, tá? Então, ela na verdade, ela favorece essa fluidez. E com isso, a laranja também trabalha numa produção de uma coisa chamada apoptose, que é uma morte celular programada. A gente tem suicídio celular. Tem. Todos nós produzimos suicídio celular, que se chama apoptose. É muito interessante. Cara. E por que nós produzimos apoptose? Porque algumas células têm que morrer. Senão ela vira câncer. Olha só, a inteligência natural. A inteligência, cara. Exatamente. Muito legal. Essas frutas, elas auxiliam a indução de apoptose. Elas auxiliam na morte programada celular. E essa coisa de fazer a transgenia, será que isso também não pode se perder com o tempo? Pode se perder. A gente, na verdade, não tem controle. Não tem controle. Hoje, nós estamos colhendo os frutos do início dos transgênicos lá pelos anos 80. E uma coisa interessante assim, porque você não vem, é transgênico, mas você não vem com a receita do que o cara misturou. Então. Uma coisa é você fazer, que nem a Embrapa é maravilhosa para fazer, ela faz pesquisa, milho com milho com milho. Tá pesquisando milho com milho. Você vai pesquisar laranja com laranja. Ele não está fazendo, ele está fazendo uma pesquisa e fazendo aquela relação de adubação, muitas vezes adubo, muitas vezes, como se diz também, aquela coisa que o pessoal faz de enxerto. Mas o cara está fazendo em coisas do mesmo reino. Então, se você comparar do mesmo reino, se você pegar da mesma classe laranja, então vamos lá, laranja, limões, tal, da mesma família, você faz a experiência ali e deixa a natureza ver se funciona ou não. Agora, quando você pega dali e você vai misturar com animal, vegetal,
em mineral. Diga O uma problema bagunça, é... Não, né? Na realidade, ele está mexendo com a origem do Origem. ser. Quando a gente fala em transgenia, a gente fala em mexer na origem. A origem está relacionada a DNA. Está relacionada a brincar de Deus. Né? Vamos usar esse termo. Estou usando apenas para figurar isso. Eu estou mexendo na origem desse ser. Ele tem uma conformação específica, ele tem uma conformação química específica. Eu mexo e não sei o que eu misturo aí. Eu pego, você usou o peixe, né? A brincadeira do peixe, eu não sei nem se é brincadeira. Não, é verdade mesmo, isso. né? O peixe foi usado para um tomate e o cara acabou morrendo lá por causa disso. Pois é. Foi Se a mostrado. pessoa tem uma intolerância a peixe, que pode ser marinho ou de rio, né? Sim. Ele tem diferença. Existem propensões ao canal do elemento água. Que quem vai trabalhar são os peixes marinhos, que vêm do mar. Por quê? Por conta do sal que tem nesse mar, né? Então, se você tem uma indisposição ou uma intolerância aos elementos que vêm do mar, eu não posso comer ostra, eu não posso comer camarão. Então, tudo que tiver o DNA desse ser marinho, eu não posso comer. Como é que eu vou descobrir que esse tomate tem DNA marinho? Então, Porque você não vem com a receita do DNA. Ninguém vai falar qual foi o que foi. Só falam que é transgênico. É transgênico, mas eu não sei que qualidade de transgenia é essa. a gente vai fazer um programa só sobre transgênico. Então, vamos nos limitar a fazer isso aí, porque a discussão vai longe. De Vai longe, vai longe. Então, quando você tem uma modificação nessa fruta, nesse legume, você não pode garantir que ela realmente vai tratar aquilo que ela que deveria tratar. Naturalmente seria para ela, tá bom? Tá. Outra coisa muito benéfica aqui que a gente está vendo na sequência, que vem o gengibre, não é isso? Isso. O gengibre, você olha aí no desenho, ele parece mesmo o esquema do estômago. Né? Olha só, o pessoal está acompanhando em casa também sobre olha isso. Olha que bacana. O gengibre, ele tem uma propriedade de auxiliar ao processo digestivo. Tá? E ele auxilia não só a questão do processo digestivo, como ele auxilia também as questões respiratórias. E aí ele vai entrar em outra questão na cozinha chinesa. Inclusive ele é usado também como anti-inflamatório, né? Ele é um anti-inflamatório. Ele diminui muitas calorias da nossa vida, então a gente pode perder peso com gengibre. A gente pode diminuir dor de garganta com gengibre. Mascar gengibre é muito bom, porque fica na gengibre garganta, né? Ele é picante, ele não é refrescante. Bom, é lógico, se você compra o gengibre desidratado, que você pode ficar com mais tempo por ele, sem precisar se preocupar que ele vai apodrecer, por exemplo, ele perde muitos nutrientes, mas ele ainda tem alguns componentes importantes, não tem? O desidratado é diferente do que passa por calor, né? Que é uma diferença, por exemplo, quem come comida crua, ele come comida desidratada. Ele não come comida processada com calor, dependendo da temperatura. O cruvidro, ele considera que essa comida é boa para comer até uma determinada temperatura. Então ele vai colocar, por exemplo, você deve ter comido já banana passa, maçã desidratada, abacaxi desidratado. Existe um forno que a gente usa energia solar, inclusive. Você corta essa fruta, deixa ela exposta a essa temperatura, nessa estufa, uma espécie de estufa. E ela desidrata quase que naturalmente sem estragar, sem apodrecer. Olha só. Então ela não vai perder essa boa parte de nutrientes dela, porque o calor a que ela foi exposto garantiu que ela mantivesse os nutrientes que ela originalmente teria. Entendeu? Entendi. É diferente de eu cozinhar. Eu vou cozinhar, eu vou fazer um decoco, eu vou colocar aí na sopa, vou deixar meia hora com fogo alto, não sei, já era. Alguns nutrientes ficam, outros se perdem mesmo. Aquela história da gente colocar o molho de tomate por muito tempo para dar um sabor mais apurado e tal, fica horas no fogo, você mata todos os nutrientes do tomate, não é? Sim. Acaba com ele, né? Nutricionalmente você já era, o molho já era. Sim. Agora, como sabor, se você quer, como sabor é uma maravilha. Como nutriente, ele perde um bocado. Então, existem algumas linhas gourmet que usam o tomate macerado.
Você já viu O tomate macerado, o você tomate diz assim, macerado, ele meio amassado, ele aquece um pouquinho e está amassado. Então você vem a pasta com esse tomate macerado em cima. Ele está quase cru. Meio pomodoro. Está quase cru, na verdade. Ele não é molho de tomate. E você vê pedaços de tomate mesmo amassados. Você pode morder. Ele tem até um sabor muito melhor. É gostoso. Eu gosto do pomodoro. E uma coisa do gengibre que é interessante. Eu não suporto bala de gengibre, mas eu como gengibre. Eu gosto dos dois. Eu gosto. A bala eu não consigo. Que tem gente que não. Agora eu pego o gengibre quando me dá vontade e eu dou a ralada. Às vezes quando o feijão é gostoso eu ralo bastante e como com feijão. Com feijão? Com feijão. Nossa, eu jogo. Eu dou uma raladinha no final assim e é gostoso. Ou se não, você faz aquele que você às vezes come até em restaurante tipo agridoce, com um pouquinho de vinagre e tal. Gengibre é muito bom. Eu gosto assim. Muito interessante essa sua colocação de usar o gengibre com feijão. Né? Nesses estudos que eu faço, eu estudo isso porque eu estudei por minha causa. Né? Então, para mim foi interessante. Eu aprendi sobre isso porque eu fui aprender para usar para mim. Né? Alguns alimentos, eles são, digamos assim, incompatíveis. Então, a gente não pode misturar. E se os canais forem incompatíveis, os canais pela medicina chinesa forem incompatíveis, o que você faz? Você diminui a potencialidade dos dois quando você coloca junto. Então, se eu tenho uma comida fresca, ao mesmo tempo que eu preciso de uma comida quente, e eu coloco esses dois, e não é quente de calor de fogão, gente, é outra classificação pela medicina chinesa, que eu vou explicar isso quando a gente falar de medicina chinesa. Mas quando eu coloco uma comida que vai potencializar o yang do meu coração, ele vai dar sangue para o meu coração, porque vai dar fogo para esse coração que ele está precisando, esse coração está meio fraquinho. Ao mesmo tempo que eu como um alimento que é fresco, que ele vai esfriar, na verdade, o outro canal, eu diminuo tanto a potencialidade dele dar calor, quanto a potencialidade dele refrescar. Que interessante, né? Uma coisa anulando a outra. Uma coisa anulando a outra. Que louco O isso. feijão, que eu vou mostrar daqui a pouquinho mais embaixo, ele tem propensão pelo canal do rim. O feijão, ele trabalha o elemento água. Então daqui a pouco você fala sobre Eu vou falar sobre isso, mas eu queria aproveitar o uso do gengibre aqui que o Não é sempre, mas o dá, Orlando colocou. de vez em quando dá vontadezinha. Quando faz feijão, dá. Então, que interessante. Se você tem vontade de picante, você precisa trabalhar o elemento metal. E o elemento metal na medicina chinesa é mãe do elemento água. Então depois a gente fala isso. Olha, muito Olha legal, que interessante. Hein? O elemento água é o feijão, o elemento metal é o gengibre. Então tá bom. Então, Olha que lindo. Muito legal. Daqui a pouco assunto aqui que não falta, né? Assunto não falta. Depois de amanhã ainda tem assunto ainda que a gente Opa. tá conversando aqui. Muito bem. Então o gengibre, na verdade, ele favorece algumas questões digestivas, porém, usado em demasia, ele faz o contrário, ele faz o oposto. E aí você vai ter pessoas que não suportam o uso do gengibre e vão ter azia pelo uso do gengibre. Tá? Na medicina chinesa ele vai explicar isso. Hoje a gente vai se ater ao formato dele relacionado ao formato do estômago. Que é chamado fisiologia. Exatamente. Agora, a gente tem na sequência um cogumelo. Relacionado ao ouvido. Olha que bacana, que bonitinho. Você põe ele deitado, ele parece um ouvido mesmo. Você cortou um cogumelo aí, ele tem exatamente o desenho de um ouvido. Aqui eu até trouxe o desenho de um ouvido bem interessante, que aqui trabalha, depois você vai colocar para o internauta ver, que aqui é um ser humano de cabeça para baixo, né, nesse ouvido. A orelha, no ouvido não, desculpa, gente, é o pavilhão auricular, é a parte externa, é o que você enxerga, que é a orelha. Na orelha você tem o corpo humano todo desenhado e você pode trabalhar o corpo humano. Nossa, mas é louco isso, não? Muito legal. Você tem todos os pontos aqui ligados a tudo, costela, braço, tórax, estômago, tudo. Por isso que é importante as pessoas fazerem a acupuntura pegando os pontos certos, né? É importante. Saber o que você está trabalhando. E a gente às vezes pega algumas pessoas que não sabem o que estão fazendo, por exemplo, e trabalham vários pontos ao mesmo tempo. Elas acabam anulando o que elas começaram a fazer. Ah, olha que curioso. Porque se todos nós falássemos ao mesmo tempo, o internauta não iria entender o que a gente está falando. É verdade. Então a gente usa poucas palavras, cada um fala um pouco. O que quer dizer isso? E é isso que você está querendo fazer com uma analogia para... Exatamente. O uso de muitos pontos ao mesmo tempo, na verdade, faz efeito algum. Pode ser que você use um tempo X, um tempo Y, um tempo W, sim, tudo que você fez vai dar certo. Vai dar certo. Agora você não pode ficar apertando todo lugar ao mesmo tempo. Todo lugar ao né? mesmo tempo não funciona. Você acaba não respondendo, porque a orelha ela tem resposta reflexa.
O cogumelo está relacionado aqui ao ouvido por conta da vitamina D. A vitamina D, na verdade, ela é uma vitamina que eu acho, assim, que eu considero uma vitamina que favorece nos processos de envelhecimento. Por quê? A vitamina D está relacionada, por exemplo, à formação óssea. E quando é que você tem ossos mais frágeis? Na idade, quando você vai ficando mais velho. Mas por que a gente tem ossos mais frágeis quando vai ficando mais velho? Porque a gente diminui a incidência solar, a gente trabalha muito mais hoje do lado de dentro de casa, você se expõe pouco ao sol e quando se expõe você usa filtro solar. Por quê? Porque você precisa se proteger do câncer de pele. Então, eu não tenho horário para ir à praia, eu não posso ir a... tem um pesquisador que fala que o que dá câncer não é o sol, é o filtro solar que você põe para se cuidar do sol. E tem uma referência também de radiação. Exatamente. Não é o sol. Então eles colocam muitas vezes, eu vejo muito qualquer coisa, porque agora o kit qual que é o kit? Filtro solar e repelente. Agora é por causa da dengue, né? Então, é filtro solar, repelente. Então, assim, quando você fala para um médico, o dermatologista, você fala, ele vai lá e fala, não toma, eles põem até de uma forma, não saia sem seu filtro solar. Tá, mas você também não vai estar andando de biquíni ao meio-dia na cidade na hora de trabalhar. Você também, lógico, aquele sol, mas o problema maior é a radiação. Porque o que você sente agora, o que é? É um calor, uma coisa insuportável, que você entrou no sol, você sente aquele ardido, isso é a radiação que está te pegando, não é o sol. É esse o problema, que às vezes você vai daqui ali, anda 100 metros, você sente a radiação. A radiação aumentou muito. O Ademar falava, você acompanha esse estudo, né? Acompanhei o Ademar um pouquinho. A radiação também, tem todas as questões planetárias, né, gente? A gente tem o sofrimento do planeta, a gente tem uma diminuição de camada de ozônio, a gente realmente, tudo ao mesmo tempo agora, a gente está exposto a essa radiação de maneira muito perversa e todas as pessoas com essa insegurança total, né? De que eu não posso pegar sol porque eu vou ter câncer de pele, ela acaba diminuindo a produção de vitamina D. Ela não vai produzir vitamina D sem se expor à radiação solar, porque o que faz essa produção é a radiação solar. Mas eu posso usar vitamina D sintética. Hoje você pode fazer tudo sintético. Que eu não gosto. Mas não é só nem uma questão de gostar, né? É uma questão de ser absorvida ou não, fazer bem ou não, e por quanto tempo você precisa usar o sintético para que isso te faça bem. Então, tudo que é mais natural possível, ele realmente ainda é o melhor caminho para você. Ainda é. Então, a gente tem que aproveitar enquanto ainda é possível, se beneficiar do que é mais natural. O ouvido, que é a parte interna do conduto auditivo, então a gente tem um conduto auditivo externo, que é o pavilhão auricular, que a gente chama de orelha, que a gente vê, e tem um conduto auditivo interno, que a gente não vê aqui, mas ele está relacionado ao envelhecimento. Pela medicina chinesa também está relacionado ao elemento água, que é o elemento mais yin dos 5 elementos, que também está relacionado à questão de envelhecimento. Então tem tudo a ver aqui. A gente já viu uma associação também da orelha como um feto. Sim. A posição do feto deitado no ventre também. Exatamente. É exatamente a ideia da orelha. Então, a ideia da orelha. A ideia da orelha como um feto, ela vai ser utilizada nas duas linguagens de tratamento de auriculoterapia. Tanto na linguagem chinesa, quanto na linguagem francesa. Existem 2 escolas de tratamento de aurícula. É a auriculoterapia que chama isso? A auriculoacupuntura, a auriculoterapia, as pessoas usam... E tem diferença da orelha esquerda para a direita? Para algumas escolas, a escola chinesa ela considera uma diferença, a escola francesa considera uma outra diferença. E eu considero que as duas são possíveis de acessar, porque quando eu não puder usar a sua orelha direita, eu vou acessar o mesmo ponto na sua orelha esquerda. Para a escola francesa, eu devo usar sempre a orelha do seu lado dominante. Então, se você é destro, você usa a orelha direita. Aí, depois, isso daí é uma coisa que eu vou te falar. Uma outra coisa com relação à orelha. Isso eu não vou falar porque você não vai embanar na cabeça do pessoal. Mas em relação que aí depois você pode ver que aí você estudando, você vai ter um perfil
e você vai falar para mim se funciona em determinadas pessoas. Eu vou te passar algumas coisas, que é um pouquinho mais de fundo iniciático aí, e aí eu vou te passar alguns perfis. Perfeito. De determinadas pessoas que você fazendo o tratamento com ela, com a pessoa com a orelha direita e com a esquerda. Sim. Tem Para você Tem diferença. tem, por causa do ponto do iniciático, mas isso aí é mais Aí é pra frente. outra vertente é de outra, percepção. é outra coisa que aí você pode fazer a pesquisa. Beleza, Parece que os dois vou aqui querer. estão fazendo um workshop juntos aí. Pra Vamos fazer fazer, essa vamos história fazer. aí, juntando o iniciático com o científico. Então vai Vai ser ser Vai fantástico. ser muito bacana. Então logo vocês vão conferir isso aí. Vamos lá. Bom, mas a gente tem então essa definição da orelha ou tem mais coisas pra gente? Tem o pra rim fazer a aí. comparação da... Na orelha. Não, da orelha já acabou? Da orelha, na verdade, existe a relação do cogumelo, que essa produção de rico em vitamina D está relacionado ao conduto auditivo. Acho que talvez não tenha ficado muito claro ainda. O conduto auditivo interno, ele é feito de ossículos, né? Ossos pequenininhos. Se você vai ter problema de absorção óssea e vai ter deficiência de vitamina D, você também vai ter deficiência nos ossos que fazem o conduto auditivo interno. Claro, é verdade. Se esses ossos se quebram, eles deformam, a sua qualidade auditiva cai. Exatamente. E tem alguma relação com coceira e também com formação de cera? De cera? Tem relação com ser yin e yang, por exemplo, ou desequilíbrio energético. Né? Uma pessoa mais yin, ela produz mais cera. Uma pessoa mais yang, ela produz menos cera. Que é aquele papo lá na frente que a gente vai fazer sobre a medicina chinesa. Medicina chinesa. Exatamente. Tá bom. Tá bom? Vamos falar um pouquinho do feijão agora. Se você olhar aí, você vai ver que o feijão ele tem o formato de um rim. É verdade. Ele é bem bonitinho, o formato de um rim. E o bacana que ele de verdade ele tem propensão real pelo canal do rim pela medicina chinesa, que é o canal da água, e ele trata mesmo as questões de deficiência do órgão rim. Olha que ele legal. realmente trata. Eficiente mesmo nisso. Ele é eficiente mesmo nisso. Ele tem propriedade diurética, ele regula a pressão arterial, ele trabalha as questões de excesso de açúcar. É mesmo, ele é muito funcional. É então... bem funcional. O feijão, ele é bem funcional. O azuki, para quem já teve a oportunidade de experimentar o feijão azuki, eu não trouxe nenhum. O azuki tem algum O tipo azuki de é cor? aquele o japonês para doce? Se que eles fazem. faz um doce de feijão azuki, né? Sim, nossa, eu adoro essas coisas bem. É uma delícia. O feijão azuki, ele não é esse aqui, não. Esse aqui é um feijão vermelho mesmo. No Rio a gente chamava esse feijão de feijão manteiga. O feijão azuki ele é um pouco mais roxinho do que esse que está aparecendo aí. Esse foi escolhido por conta da cor do esquema do rim que está na imagem. Tá, para fazer uma analogia de Fazer cor, uma analogia também, né? bem De cor próxima também. aí. Mas independe, o benefício dele pode ser o preto, pode ser o rajado. Pode. carapinha, O feijão, na verdade, ele é bem rico em vitaminas do complexo B, cálcio, fósforo, ácido fólico. Aliás, na verdade não, ele é mais rico em ferro do que ácido fólico e muita proteína. Feijão, como a maioria dos grãos, ele tem muita proteína. Então ele é super Que suculento pode e substituir. nutritivo. Nossa, ele é muito nutritivo. E eu conheço pessoas que não comem feijão Pois de é, jeito pois nenhum. é. Por quê? Porque dá gases. Isso é verdade. É. Mas não é bem assim, Todo né? mundo Não, pesado. Não é bem assim que dá gás, Ele não né? é bem Não é assim, assim, não. exatamente. O Então cara existe... come a feijoada e fala que foi o feijão que deu gases, com Exatamente. feijoada com um monte de coisa e depois... Exatamente. Dá mais Ele gases. come repolho, ovo cozido e diz que é o feijão que não faz O mal. pão de hoje em dia, o pão de hoje em dia dá muito mais gases do que feijão. Por Pão? conta O da pão. quantidade de fermento, Ah, sim, qualidade é de verdade. fermento. Porque verdade, você não mistura mais as coisas. Mas o pão dá mais vez. Pode E ser tem mesmo, gente pode ser que mesmo. tem essa tendência e às vezes ela forma gases aqui a partir do pão. E ela vai formar gases a partir do que a gente ainda não conversou, porque eu vou terminar essa questão aqui da fisiologia dos alimentos, do formato dos alimentos relacionados aos órgãos. A gente não falou do glúten ainda. Que tá difícil. Que tá porque a gente- difícil de falar a hoje, gente porque o vai assunto daqui tá de lá muito para bom. cada rio de novo e fica contornando o Titanic, né? O É. Titanic tá se movimentando para todo lado. Porque é um assunto que vale Muito a grande. pena. Vale É. a pena. Tudo na sua vida está relacionado àquilo que você come? Sim, está. Tudo. Tá, tudo Tudo bem. está relacionado. Do tesão ao dormir. Tudo está relacionado Tá tudo aqui. relacionado, né? O feijão preto, por exemplo, ele tem uma quantidade de magnésio muito maior do que o feijão carioca. Aqui em São Paulo se consome muito feijão carioca, né? O feijão preto ele só é consumido com muita carne dentro.
Eu aconselho a usar o feijão preto com legume vermelho, com legume amarelo. Você bota legal. com pimentão, por exemplo. Com cenoura, beterraba, por exemplo, e abóbora. Por quê? Tá. Lembra que eu falei que a cenoura tem beta-caroteno? E que ela é um precursor da vitamina A? Pois bem, a vitamina A, esse beta-caroteno, junto com aquilo que o feijão tem, que é uma grande quantidade de ferro e proteína, ela ajuda a esse ferro ser fixado. Ela ajuda que você absorva esse ferro que o feijão tem. Porque então, tem uma dificuldade mesmo de fixar metais, né? Fixar metais no organismo, exatamente. Né? Então, para você... Por que você tem que ter mineral? Você tem mineral. E você tem que ter vitamina. Por que você tem que ter esses dois? Porque um vai ajudar a absorção do outro. Complementos, né? Exatamente, eles se complementam. Geralmente você tem tudo isso disponível em alimento, que hoje não está tão disponível por tudo aquilo que a gente vem conversando. Só que, por exemplo, eu vou cozinhar o feijão preto, ele vai demorar uns 35, 40 minutos, dependendo da qualidade do feijão na panela de pressão, não é assim? Então, lembrando que eu não vou colocar alho, óleo e sal, não vou colocar nesse feijão. Vou colocar água. Dá para cozinhar. Para cozinhar. Pra cozinhar. Vou colocar água nesse feijão para ele cozinhar. Quando ele estiver terminando o cozimento, faltando mais ou menos uns 5 minutos, eu retiro esse feijão do fogo, eu vou tirar essa pressão, vou esperar ou vou retirar de maneira segura essa pressão. Jogar água fria em cima da panela de pressão. Tem que ser de maneira segura. Não é muito bom. Não é muito bom. O bom é você desligar e esperar abaixar. Quando parar totalmente coisa, quando você for esperar um tempinho, aí que você vê que não tem barulho mais nenhum e tal, e aí você vai abre. A água não é muito aconselhável. O choque térmico, ele tem esse malefício de tirar alguma propriedade? Não, é só por questão de segurança mesmo. Ah, sim. Não, mas isso eu inclusive já fiz também. Você pega a panela super quente, acabou de colocar embaixo da torneira e joga água fria. Eu estou esperando a mesma batata, alguma coisa, eu espero uns 10 Mas minutos. eu costumo fazer isso. Eu costumo deixar umas coisas de um dia para o outro com água, porque aí ele já dá uma amolecida também. Mas não é bom, não é aconselhável fazer isso? Então, isso é controverso. Eu não costumo fazer isso. Eu costumo até deixar algumas horas. Mas de um dia para o outro eu acho tempo demais para esse feijão. O que é interessante você deixar o feijão na água... gases, inclusive, ele vai diminuindo gases. Vai. Ele vai perdendo o gosto também. Tá perdendo também o gosto. Ele perde muito o gosto. Então tem gente que diz que não consegue comer porque ele deixa um dia inteiro. Deixa 12 horas às vezes. Porque de um dia para o outro... Lembra que não sei quanto tempo vai ser esse de um dia para o outro. Um dia para o outro pode ser 8 horas, 6 horas. Pode ser 8 horas, Pode ser 12 horas esse feijão dentro da água. É legal, se a gente pensar pela medicina chinesa, o feijão é muito duro, ele é muito yin, eu coloco a água, que é mais yang e tal. Quer dizer, a água não é yang, desculpa. Mas eu vou modificar um pouco essa estrutura desse feijão. Ele é muito denso, eu quero que ele seja um pouco mais amolecido. É legal você ter esses elementos aí e esse feijão ficar mais amolecido para você cozinhar e eliminar um pouco os gases dele. Eu deixo algumas horas sim, mas deixar 12 horas, talvez ele perca... exatamente. Tá bom. Porque você vai jogar essa água fora. Você geralmente não cozinha com essa água. Para que você deixa para perder esses gases? Então o que você faz? Você lava esse feijão de novo e joga ele fora. Então o que passou para a água foi embora. Eu aproveito para jogar minhas plantas, mas isso não é todo mundo que faz. Então o pessoal deve jogar fora pela pia mesmo. Pela pia. A maioria das pessoas mora em apartamento. A gente está morando numa grande metrópole. A gente tem muita gente em apartamento, não tem lugar para ter planta. Eu jogo pela pia. Então, olha, o feijão, quando eu coloco nos últimos 5 minutos de cozimento dele, eu pego cenoura. O melhor seria com a casca, mas por conta dos agrotóxicos a gente retira a casca, tá? E a gente lava. Então, coloco essa cenoura cortada em pedaço grande, um pedaço de abóbora grande, uma beterraba grande cortada. E eu deixo esses últimos 5 minutos. Esse legume vai ficar al dente ainda. E esse feijão vai terminar o cozimento dele, aproveitando as propriedades dessa vitamina A. Nossa, que foi passada. E você vai conseguir absorver tanto a vitamina A quanto o ferro desse feijão. E vai ficar saboroso também, né, Su? Fica. Aí sim você pode temperar com aquele alho e cebola maravilhoso que a mamãe ensinou. Fantástico. Depois eu vou ensinar como usar isso tudo usando óleo de coco, gente, ao invés de óleo de soja. Eu retirei óleo de soja da minha vida, foi a melhor coisa que eu fiz. Diz que óleo de coco é para substituir na culinária. Fantástico. Agora, olha aí, os homens vão gostar dessa associação.
o figo com os testículos. Interessante. E se você pegar o figo na planta mesmo, lá na árvore, ele nasce em pares. Ele vem 2 juntinhos. Não é assim? Você lembrou do figo no pé? Ele nasce em par. Se você aproximar essa imagem, se você conseguisse ver direitinho a qualidade dessa imagem, talvez a gente não consiga ver. Você vai ver exatamente todos os túbulos seminíferos que estão cortados no testículo. Se você pegar o testículo e cortar ele ao meio, é o desenho exato do figo. É mesmo. É exato. Lembra bastante O local mesmo. onde se produz as células, os gametas, que aí são os bonitinhos espermatozoides. Eles nascem nos túbulos seminíferos. Tá certo? Sim. E daí vão ser armazenados no epidídimo, no momento da ejaculação vão ser eliminados com líquido seminal que vai estar lá na próstata. Legal. E o figo também tem essa propriedade também de enriquecer um pouco mais esse... O fígado está ligado à esterilidade, né? Ele tá ligado ele trabalha as questões de esterilidade. Então ele é realmente muito indicado, inclusive ele é uma comida chamada afrodisíaca, né? Ele está relacionado ao aumento da fertilidade masculina. Então o figo é sim, ele está relacionado ao órgão que ele trata. Não, estreito. 100%. Porque assim, tem a diferente de você falar sobre fertilidade e potencialidade. Eu não falei de potência. Gente. Então, a coisa de fertilidade, sim, né? Ele está ligado à fertilidade. Ele está ligado à questão de desejo. Desejo é uma outra coisa. E aí, com certeza está ligado aos hormônios que ele ajuda também a liberar. Porque desejo está relacionado a neurotransmissor que é produzido no cérebro. Não tem nada a ver a produção de espermatozoide. A produção de espermatozoide ela é fisiológica e ela é localizada realmente em testículo. O desejo não é ali que está colocado. O desejo ele está baseado em neurotransmissor, então, como a felicidade e outras questões emocionais, tá? Ele é uma comida afrodisíaca também por conta da propriedade que ele tem de estimular alguns neurotransmissores. Ele pode estimular alguns neurotransmissores. Existem outras comidas que são afrodisíacas. Pimenta, ela é afrodisíaca. Pimentão vermelho, inclusive. Pimentão vermelho é afrodisíaco. Tem outras comidas que eu não estou lembrando agora. Tâmara, se não falha a memória. Ela é potencialmente afrodisíaca. Ela proporciona alguma vontade, desejo. Tá, então aí a gente pode então associar o figo aos testículos nessa questão de fertilidade. De produção de esperma. Produção de esperma. Produção de esperma. E as questões de afrodisíaco, as questões de produção de neurotransmissor. Que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Tá bom? Bom, saindo literalmente do saco, indo para os ovários, a gente tem as azeitonas. Tem azeitona, que se você olhar, parece mesmo. O meu internado deve estar vendo também, acompanhando com a gente lá. Olha, tem a preta e tem a verde. Isso. Nessa questão aqui, tanto faz, né? Tanto faz, na verdade, tanto propriedade faz. dela. Ela tem muita vitamina A também, vitamina E. O detalhe das questões do funcionamento dos ovários também está relacionado à vitamina E. A vitamina E, ela favorece a uma manutenção de saúde mais jovial, evita o envelhecimento precoce aí. Então, evita também esse envelhecimento rápido dos ovários. Lembrando que estamos sob carga hormonal e outras coisas mais o tempo todo. Não quer dizer que os ovários não vão sofrer com isso, eles vão sofrer com isso. Então a gente tem muita incidência de ovário policístico, a gente tem muitas questões de esterilidade feminina, não consegue produzir uma gameta, um óvulo que vá ser fecundado, então algumas mulheres têm dificuldade de engravidar. E aí vai. A azeitona está relacionada à saúde dos ovários por conta dessa vitamina E principalmente, tá? Agora, ela tem outras coisas, como todos os alimentos têm outras coisas. Vitamina A, tem fósforo, tem cálcio. Ela combate prisão de ventre porque ela tem bastante fibra. Ela tem muita fibra. Então, a azeitona ela é fantástica para as questões de prisão de ventre, gastrite, úlcera. Só que a gente tem um detalhe. Como é que você come azeitona? Você tem um pé de azeitona em casa? Você não tem, né? Não. Você come azeitona processada.
industrializada. Sempre. Sempre. Eu nunca comi uma azeitona tirada do pé. Eu não sei o gosto de uma azeitona retirada do pé. E isso compromete? Compromete. Eu não sei exatamente toda a qualidade que ela tem. Ela mantém algumas, sim, mantém. Mas, por exemplo, dependendo de como ela foi processada, armazenada, distribuída, ela pode ter perdido alguma coisa, porque você tem gosto de azeitona em conserva. É assim como o azeite também, né? Que você extra virgem. Será que existe tanto azeite extra virgem no mundo? Então, isso é duvidoso. Né? Se você tem um azeite que ele é... Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Vocês agora. É preciso saber viver. Você pode retirar uma flor de espinhos. Você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. E aí, pessoal? É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Abra suas asas. Solte suas pernas. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais dono. Quero seu corpo lindo, leve e solto. A gente às vezes sente e sofre, dançar sem pensar. Nossa festa vale tudo, vai ser bem como eu, como você. Abra suas asas, solte suas pernas. Galera, entre nessa festa e leve com você seu sonho mais novo. Quero no seu corpo lindo, leve e solto. A gente às vezes sente e sofre, dançar sem pensar. Na nossa festa vale tudo, vai ser bem como eu, como você. Dança mal, sem parar. Eu disse dance bem, dance mal, dance sem parar. Não esquecendo de sair com calma. E antes de sair, parabéns a você, adolescente, está fazendo 16 aninhos hoje, né? Olha que beleza. É 15, né? Ah, é 15, desculpa. Parabéns a todos os aniversariantes de hoje, de ontem, de amanhã e para todos sempre. Beijo no coração, gente. Meninas, Ferraz Bueno, os dançarinos aqui para vocês, Pratinha, Rosana, Alene, Felipe João. Obrigado, amor, obrigado a todos do Itaú. Mais uma vez, obrigado pela força, equipe técnica, som, luz. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, gente.